Bom, então boa noite a todos. Eu vou pedir licença e vou tirar aqui a máscara, que eu estou bem longe de vocês e acho que não vai ter nenhum problema por enquanto, né? Depois a gente coloca a máscara, fica mais fácil da gente trabalhar. É uma alegria muito grande para todos nós podermos novamente juntos participarmos de um culto bem limitado, bem diferente, guardando as restrições, as limitações que são impostas por nós, e até as nossas preocupações, evidentemente, mas estamos novamente juntos. Hoje pela manhã tivemos também o trabalho, alguns irmãos participaram, voltado especificamente para as crianças, tínhamos aqui 45 pessoas mais ou menos participando, e foi uma manhã muito gostosa. E eu tenho certeza que hoje também será uma noite muito gostosa. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar. Amanhã completa 3 meses da nossa última reunião. Foi no dia 15 de março, hoje é dia 14 de junho. Então, amanhã completa uns 3 meses que nós não nos reunimos em comunidade. Eu sei que não faltou em nenhum momento a oportunidade de você, com a sua família, cultuar ao Senhor, dentro do seu culto doméstico, dentro da oportunidade de orar com seus filhos, com a sua família, ou mesmo nas lives que nós tivemos, não só da nossa igreja, em algumas atividades, como outras igrejas que tiveram também. Eu sei que vários irmãos acompanharam. Isso tudo é muito gostoso, muito importante, muito útil, muito válido, e a gente agradece e louva a Deus por isso. Então, dizemos ao Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos aqui. Muito obrigado, porque nos reunimos na casa de Deus. Muito obrigado, porque embora de forma parcial ainda podemos compartilhar com os nossos irmãos a bênção e o privilégio de termos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com uma oração, agradecendo a Deus este privilégio de estarmos na casa do Senhor. A gente tem um microfone aqui, eu vou pedir para o Sidney, o presbítero Sidney, por favor, usar um microfone e fazer uma oração por nós neste momento. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de estarmos de volta, Senhor Deus. De volta aos braços do Pai, ó Deus, de volta a nos reunirmos como igreja do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos também, ó Pai, do fundo do nosso coração, todo o seu cuidado nesses 3 meses para com nossas famílias, para com nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Tivemos também notícias de irmãos que passaram por aflições por causa dessa doença, ó Pai, mas de todos o Senhor tem cuidado e tem abençoado, ó Pai. Te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor, com teu Santo Espírito, nos oriente, nos dê a direção desse culto e todas as partes dele, ó Pai. Que o Senhor nos dê orientação através da palavra, através da mensagem, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, cientes e fortes na palavra do Senhor, cientes de que o Senhor é o nosso Deus poderoso, nosso Deus eterno, que cuida de nossas vidas em todos os momentos. Te agradeço a vida de cada irmão aqui, ó Pai. Te agradeço a vida do pastor, da sua família que tem cuidado da igreja nesse tempos de afastamento, ó Pai. Mensagens diárias, que podemos ter comunhão com o Senhor através delas também, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Salmo 90. Vamos fazer a leitura responsiva. Vamos fazer homens e mulheres. Os homens começam comigo, versículos ímpares, e as mulheres respondem os versos pares. Vamos ler todos juntos? Eu sei que está de máscara, né? Mas acho que a força, todo mundo junto, faz aí a força do que nós precisamos. Então, os homens começam, as mulheres respondem do Salmo 90 até o final do texto. Vamos, homens. Senhor, tu tens...
Amém. Este texto fala do que nós aprendemos, dentre muitas lições, neste período de afastamento, de quarentena. Deus é Deus, sempre será Deus, continuará sendo Deus, eterno, soberano, Senhor absoluto de todas as coisas, e nós, criaturas, seres humanos, pequenos, falhos e, como cristãos, submissos a um Deus valioso e precioso. Portanto, que esta palavra seja de fato a realidade dentro de nós. Por isso, Senhor, confirma as obras das nossas mãos, como diz o salmista nesta oração. Nós vamos cantar o hino de número 4, que é um hino de ingresso na igreja. O nosso retorno à casa de Deus nos faz lembrar das palavras desta poesia do hino de número 4. Enquanto a gente se prepara para cantar, só para lembrar aí a todos, a gente está organizando direitinho, nós estamos pedindo para que cada um sente um banco, dê um espaço para outro banco, com exceção dos últimos 2 bancos aqui do centro e à minha esquerda, à sua direita, que tem já o espaçamento. E tem mais espaço na frente, então os diáconos aí nos ajudam, quando chegar mais gente, sentar para frente. Os bancos que tem um X marcado, então a gente não senta e podemos participar todos de uma forma bem tranquila no nosso culto. Hino de número 4. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Vamos assentar, irmãos. Nós vamos ter um momento de oração e eu gostaria que nós tivéssemos um momento de intercessão e de gratidão, ao mesmo tempo aqui colocando diante do Senhor as nossas ações de graças e os nossos pedidos. Estou vendo ali no fundo a Lúcia, o André, a Bia, passaram aqui por momentos difíceis por causa do coronavírus, né? E graças a Deus estão aí. Nós louvamos a Deus porque Deus guardou vocês, a família de vocês e a todos nós também que estamos aqui. Intercedemos pelo Calvino, que está internado. Deus tenha misericórdia dele, a igreja tem acompanhado, né, aí pela rede,
a questão dele, que Deus continue tendo misericórdia e cuidando. E a Deise estava falando agora do Roberto Hidalgo, que também está com sintomas do coronavírus. A gente vai interceder para que Deus também cuide dele em nome de Jesus. Assim como outras necessidades que com certeza nós acompanhamos durante esse período de afastamento. Estamos depois de 3 meses juntos, né? Então alguns que estão passando pelas necessidades por causa dos seus trabalhos ou da falta do trabalho, desemprego. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e cuide da gente. Então nós vamos ter um momento de oração e depois de alguns instantes vou pedir uma oração voluntária. Tá bom? Então um irmão ou irmã, por favor, pode orar por nós neste momento. Então, primeiro uma oração particular, intercedendo, agradecendo, e depois uma oração voluntária, alguém interceda por nós. Nós vamos cantar o hino 183. Hino 183 é um hino que fala de comunhão. Estarmos juntos é um privilégio que Deus nos dá. E o título dele diz Benditos Laços. Então, estarmos juntos são laços benditos de Deus para nós. A nossa comunhão é preciosa para nós, mas também para o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Vamos colocar em pé. Hino 183, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão
nos unem no Senhor. Ao mesmo trono além vão nossas petições, é mútuo gozo e a dor também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristezas e prazer, em Cristo somos todos um, e é este o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Amém. Vamos assentar, irmãos? Aqui tudo é comum, tristezas e prazer. Em Cristo somos todos um e é este o seu querer. Com certeza, choramos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros. É isso que Deus quer para nós como povo e como família. Deus assim nos abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 122. Salmo 122. É o texto para a nossa meditação nesta noite. Salmo 122. Deixa aberto, eu vou ler daqui a pouco o texto. Eu pensei, desde o primeiro mês que nós paramos, na mensagem que Deus tinha colocado no meu coração para trazer quando retornássemos. E à medida que o tempo foi passando, eu coloquei para mim que nós devemos conversar sobre o que aprendemos nesta pandemia, pelo isolamento, pelo afastamento, por não podermos nos reunir como igreja. E eu pensei em refletir sobre isso. Particularmente fiz isso. Tenho um caderno, anotei lá o que eu aprendi com a pandemia e coloquei uma lista de coisas que eu aprendi com a pandemia. Acho que você deve ter feito isso. Se não fez no papel, fez na cabeça. Seria muito legal você guardar isso. São lições que nós realmente aprendemos. E pensei em compartilhar isso com os irmãos. São muitas lições preciosas que eu aprendi, creio que você aprendeu. Poderíamos ficar aqui falando a noite toda sobre essas lições que aprendemos. Mas nesses últimos dias, mais especialmente nessa última semana, Deus colocou outra coisa no meu coração. Não só no meu coração, como nos meus lábios. Eu ficava cantando aquela musiquinha das crianças, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Você lembra dessa música? Lembra? Quem não recebeu aquelas mensagens de WhatsApp dizendo, se você conhece essa música, fique em casa, não é? Você lembra dessa brincadeira? Então, quem conhece essa música está aí quase no grupo de risco, né? Eu não estou no grupo de risco, mas alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Uma música que alegrava as nossas manhãs de domingo. Eu cantava essa música no domingo de manhã na escola dominical. Era quase toda a abertura de escola dominical, a gente cantava essa música, a alegria de poder estar na casa de Deus. E realmente isso encheu o meu coração esses últimos dias, e cantei bastante essa música para mim. E encontramos então esse texto, Salmo 122, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém.
Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade de podermos prestar este culto ao Senhor, de estarmos aqui para cantar louvores ao Senhor, de viver a comunhão com os nossos irmãos, mesmo que de forma limitada, um pouco separados, mas podemos juntos aqui cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela palavra do Senhor aberta, lida, e que ela seja agora explanada pelo Teu Espírito aos nossos corações, e saímos daqui motivados pela alegria de poder estar na Tua casa. Que privilégio que o Senhor dá para a gente. Muito obrigado, muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos. Amém. Eu creio que vale duas explicações aqui nessa introdução, para que a gente entenda o contexto deste salmo. Primeiro, quando este salmo foi escrito, o templo não existia. Então você fala, mas como ir à casa do Senhor se não havia ainda o templo, a igreja? Esse salmo foi escrito por Davi. E quem constrói o templo foi o filho de Davi, Salomão. Então quando Davi escreve este salmo, não havia ainda o templo. Muito possivelmente, Davi já havia consentido no seu coração o desejo de construir o templo. Possivelmente ele já havia ajuntado todos os utensílios, os materiais que seriam colocados no templo. Todos os objetos do tabernáculo, que eu vou referir daqui a pouco, já estavam separados para serem colocados no templo, mas o templo ainda não havia sido construído. O seu filho construiria o templo alguns anos depois, e passaria lá pelo menos 7 anos do seu reinado, Salomão, construindo o templo, até que ele pudesse estar totalmente pronto, e o povo pudesse então adorar no templo. Mas não é porque não havia o templo construído que o povo não tinha um lugar de adoração. Desde a época de Moisés, você pega o livro de Êxodo, toda a segunda parte do livro de Êxodo conta a história da construção do tabernáculo, os detalhes e os utensílios que o local de adoração deveria ter. E lá Deus estabeleceu o momento de culto, a forma de culto. E o tabernáculo foi trazido também para Jerusalém, cidade de Davi, para que também pudesse ser um lugar de adoração. E o tabernáculo erguido agora, construído, edificado mesmo de pano, de tecido, mas construído ali, edificado, para que o povo pudesse buscar ao Senhor em adoração. Então, a primeira ideia que precisa ficar claro para a gente é que não havia o templo construído, mas o lugar de adoração estava lá, o tabernáculo, o lugar onde Deus habitava com o povo, assim a tradução de tabernáculo. A segunda ideia que é interessante, para a gente pensar dentro desse contexto, é que o templo era um lugar da presença de Deus e era o lugar onde o povo deveria estar presente, em loco, para cultuar ao Senhor. Ou seja, todo o sistema de culto, todo o cerimonial do Antigo Testamento dependia de um local sagrado, dependia de um sacerdote. Ou seja, não era no Antigo Testamento como é no Novo Testamento ou como é hoje. Nós ficamos proibidos por um período de virmos à igreja, mas nós transformamos a nossa casa numa igreja. Não é verdade? Isso não poderia ser feito no Antigo Testamento. O sacerdote é quem ministrava os sacrifícios e o culto, era o pastor da época. Hoje você pode na sua casa abrir a palavra de Deus e fazer um culto ao Senhor. Então naquela época era fundamental, portanto a ideia de vamos à casa do Senhor, ou seja, ali é o lugar de adoração, então nós vamos até lá para adorar ao Senhor. Outra coisa que é muito importante da gente pensar e refletir aqui sobre isso, é que a igreja ou a casa de Deus, ela tinha um lugar especial não apenas no coração de Deus, que praticamente deu todos os detalhes para que a igreja pudesse ser construída.
tecido, metragem, objetos de culto, todo cerimonial, a forma, mas era algo especial para o povo, porque ali realmente era o local onde Deus se manifestava, o lugar que Deus falava com o seu povo, desde Moisés, em cima da Arca da Aliança, e até os patriarcas, né, os servos do Senhor do passado. Deus se manifestava ao povo e aos seus líderes através ali do tabernáculo. Então era um lugar muito especial, era um lugar de adoração, de busca da presença de Deus. Uma outra coisa interessante ainda para pensarmos na introdução, se você reparou, a partir do Salmo 120 até o 134, você tem um conjunto de pequenos salmos. Algumas Bíblias ainda trazem o título dele como cântico de romagem. Por que esse cântico de romagem, ou cântico de caminhada? É porque esses pequenos salmos faziam parte de um saltério, de um livro de cântico, dentre outros salmos que não estão mais aqui, possivelmente se perderam, né, ao longo da história, mas esses Deus preservou para a nossa adoração, para a nossa edificação, para a adoração de Deus e para a nossa edificação. Esses cânticos de romagem, de caminhada, eles eram cantados num momento histórico do povo de Israel, enquanto eles viajavam a Jerusalém. Jerusalém ficava ao sul de Israel. Então o povo, enquanto caminhava para Jerusalém, saía das suas cidades, das suas casas, eles caminhavam com multidões, formando um grupo de caravanas de pessoas em direção até Jerusalém. Então, enquanto eles caminhavam, eles cantavam estes salmos. Enquanto eles caminhavam, eles agradeciam, eles louvavam a Deus com estes salmos. Então, eles são chamados de cânticos de caminhagem, porque eram o que o povo cantava enquanto ia para a igreja. Já parou para pensar sobre isso? Você saindo da sua casa, vindo a pé para a igreja, e vai passando na casa dos seus irmãos, e vocês começam a caminhar em direção da igreja, cantando salmos, agradecendo a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito, e quando vocês param à porta da casa do Senhor, vocês podem dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse conjunto de fatos, de informações na introdução são fundamentais para que a gente entenda agora o que o salmista quer dizer para a gente de maneira bem direta. Ele vai dizer: como eu devo ir à casa do Senhor? Quem estará comigo na casa do Senhor? E o que eu devo fazer na casa do Senhor? Deus nos deu o privilégio de poder vir à casa do Senhor. Agora o salmista vai nos dizer como ir, com quem ir e o que fazer na casa do Senhor. Este salmo vai mostrar isso para nós. Por isso estamos aqui, para vivenciarmos esta experiência. Então vamos lá primeiro. Como ir à casa do Senhor? O verso primeiro responde para a gente e ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram. Então a primeira motivação de ir à casa do Senhor é alegria. E aqui vale de novo a história do povo hebreu. O povo hebreu sempre foi muito festivo. Era no passado, continua sendo até hoje. As reuniões dos hebreus, dos judeus, eram reuniões muito alegres. E por força de obrigação e de lei, todo judeu deveria, por 3 vezes durante o ano, ir até o templo de Jerusalém. A distância talvez ao norte mais longe do templo de Jerusalém era mais ou menos 150 quilômetros. Então eles deveriam caminhar essa distância no máximo, então para poder chegar até o templo por 3 vezes no ano. Na Páscoa, no Pentecoste e no Tabernáculo. Na festa da Páscoa, do Pentecoste e na festa do Tabernáculo. Mais ou menos, isso variava bastante, mas vamos pensar assim, mais ou menos em março, maio e setembro. Então, todo mês de março, eles iam passar uma semana na igreja. Todo mês de maio, eles iam passar uma semana na igreja. E todo mês de setembro, eles iam passar uma semana na igreja. Todo judeu, em sã consciência e condições físicas favoráveis, deveria 3 vezes por ano ir à igreja. Além de outras visitas que ele fizesse, mas isso era obrigação do judeu. E você acha que ele ia com peso, com responsabilidade, com obrigação? Puxa vida, semana que vem tem que ir na igreja, uma viagem tão longa, tão difícil. Não, era festa.
Eles se reuniam, eles preparavam, eles planejavam isso por semanas, eles juntavam comida, eles juntavam roupa, eles combinavam com os vizinhos, era um motivo de festa, era uma alegria para eles. Eles comemoravam ir à igreja. Por isso o salmista diz: eu fiquei alegre quando me convidaram para ir à igreja. Eu senti alegria no meu coração quando nós nos dispusemos a estar na casa do Senhor. Era realmente um motivo de muita alegria. Olha o que diz o Salmo 42, no verso 4, um salmo que também expressa esta alegria de estar na casa de Deus. Olha o verso 4 do Salmo 42. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista vai explicando que enquanto ele ia caminhando até a cidade de Jerusalém, até o templo na cidade de Jerusalém, a multidão ia juntando, ia se aglomerando, e eles iam gritando, eles iam glorificando, eles iam louvando a Deus. O texto diz multidão em festa. Ir para a igreja era uma festa. Arrumavam a roupa certa, ideal, preparavam o cabelo, as joias, eles se arrumavam para ir à igreja, era um motivo de festa, e eles cantavam, eles louvavam, eles celebravam, e eles caminhavam grandes distâncias para estar na presença de Deus. Era um motivo de muita alegria. Nota uma sequência que o Salmo 120 é um salmo de um peregrino. Ele diz: eu estou em terra estranha, que o Senhor me ajude a não ficar nessa terra, eu estou apenas de passagem por aqui. O Salmo 121 diz: Deus me proteja no caminho da viagem até Jerusalém. E aí o 122 diz: agora os meus pés pararam à porta da cidade de Jerusalém e os meus olhos avistam o templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A primeira motivação, como devemos ir à casa do Senhor, é com alegria. Eu espero que você esteja alegre de estar na casa de Deus. Mas não apenas alegria, eu coloco aqui disposição. Disposição. Por quê? Porque não era apenas a motivação interior de alegria, mas era também a motivação física. Como eu coloquei, talvez algumas pessoas que morassem em Jerusalém caminhassem 100 metros, 200 metros para chegar até a igreja. Mas havia pessoas e famílias com crianças que caminhavam até 150 quilômetros para poder ir à igreja. Não tinha carro, Uber, ônibus, eles caminhavam 150 quilômetros, 100 quilômetros, 80 quilômetros, dependendo de onde moravam, eles caminhavam grandes distâncias para estar na casa de Deus. E você acha que isso era um peso para eles? Não, além de ser alegria, era uma disposição de coração, porque eles faziam aquilo como quem estava fazendo a coisa mais valiosa e preciosa da vida deles. Portanto, essa disposição de estar na casa do Senhor. E você acha que eles iam simplesmente, pessoal, está na hora de ir para a igreja, vamos para a igreja, como a gente sai correndo, pega a nossa Bíblia, põe debaixo do braço. Não, havia uma preparação. Eles se preparavam emocionalmente, espiritualmente, preparavam suas malas, porque eles passavam possivelmente uma semana em Jerusalém, fazendo ali o seu culto, a sua adoração, o seu sacrifício, suas ofertas, enfim, eles passavam a semana, e eles juntavam então as suas malas, e punham no lombo dos seus animais para fazer viagem. Isso era programado, havia todo um cerimonial. Muitos preparavam animais para sacrifício, era a forma de culto do Antigo Testamento, ou alguma ave, se a família fosse muito pobre, ou algum animal mais de porte, um quadrúpede que pudesse ser oferecido em sacrifício. Eles preparavam isso durante semanas, muitas vezes durante um ano todo, animal macho de um ano. Então havia uma preparação. Você pensa que é apenas isso? Havia preparação espiritual. Eles se dedicavam em santidade. Olha, está chegando o dia de ir na igreja, vamos nos purificar. E faziam todas as purificações cerimoniais. E eles se santificavam para ir na casa de Deus. Não era como muitas vezes, muitos crentes fazem hoje. O pessoal está atrasado, pega a Bíblia, põe embaixo do braço e sai com ele. Não, havia toda uma preparação para ir na casa de Deus. Por isso era preciso haver disposição. Então eles tinham alegria e disposição para estar na casa de Deus. Eu lembro da história de um pastor Robert. Ele era um pastor americano, missionário,
final da década de 80, 90, ele pastoreava um grupo de igrejas na região de Goiás, Brasília, Goiás. Ele pastoreava 9 igrejas. A igreja mais perto uma da outra dessas 9 era de mais ou menos 200 quilômetros. E a missão cedeu para ele um aviãozinho. Ele era um piloto também, ele tinha um avião. A missão Asas de Socorro, ele tinha um avião. E ele viajava de uma igreja para outra de avião. E para cumprir todo o trabalho de 9 igrejas, ele ia a cada 2, 3 meses em cada igreja. E eu lembro que enquanto a gente estava fazendo um trabalho missionário na cidade de Colinas do Sul, em Goiás, o pastor Robert então foi até a cidade de Colinas do Sul fazer o seu trabalho. Lá ele levava a Santa Ceia, fazia o batismo das pessoas que estavam sendo preparadas pelo missionário da igreja. E quando ele foi chegando, a gente não sabia disso, nós éramos visitantes ali, né? Estávamos passando só aquele mês. E quando ele chegava de avião, ele dava uma vista na cidade e ele dava algumas aceleradas no bimotor dele. E assim as pessoas já sabiam que ele estava chegando. Então alguém ia buscar ele lá no aeroporto da cidade, né? O campo de pouso. Ele vinha para a igreja, passava ali a manhã, à tarde na igreja. Um pouco antes do culto, isso me impressionou bastante, me marcou bastante. Um pouco antes do culto, ele, meia hora mais ou menos, ele ficava na porta da igreja. A igreja atrás, assim, na porta da igreja, virado para a rua, tudo de terra, não tinha asfalto, nem luz elétrica não tinha. Ele ficava na porta da igreja e começava a cantar os hinos. Ele abriu o inário e começava a cantar, um vozeirão forte, a igreja ficava no alto e ele começava a cantar. E algumas pessoas vinham das casas, ouviam a voz do pastor e vinham das casas. A igreja ficava quase na última casa da rua, quase na última rua da cidade. Então, o mato... a Chapada dos Veadeiros, ali onde ficava, o mato ficava bem do lado, e a gente via pessoas saindo do meio do mato, quando ouviam a voz, vinham de sítios, de lugares distantes, com uma sacolinha e traziam o seu sapato. E quando chegava ali na porta da igreja, elas tiravam o seu sapato de viagem, tirava da sacola o sapato, punha o novo sapato limpo, e entrava na igreja. A música desse pastor era a forma como ele chamava as pessoas para a hora do culto. E você acha que esse povo vinha triste, vinha carrancudo, vinha com o coração amargo? Não, eles vinham cantando junto com o pastor, e o pastor cantava e eles iam cantando e cumprimentavam o pastor e entrava. E era uma alegria poder estar na casa de Deus. Vinham de viagem, de distância, pais, mães com crianças, e as crianças vinham caminhando muitas vezes grandes distâncias para poder estar na casa de Deus e para cultuar ao Senhor. Era assim que o povo de Israel fazia. Era isso que o salmista estava dizendo: como eu devo ir na casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria e disposição deve estar presente no nosso coração quando nós nos levantamos para ir à casa de Deus. Pense sempre nisso, reflita sobre isso. Toda vez que você vier à casa do Senhor, toda vez que você se apresentar diante do Senhor, alegria e disposição. Bom, respondido como eu devo ir à casa do Senhor, a segunda pergunta que o salmista coloca é: com quem eu devo ir à casa do Senhor? Ou quem estará na casa do Senhor? Quem estará na casa do Senhor? Bom, é evidente que eu estarei na casa do Senhor. Nota que essa primeira frase do Salmo, né? Alegrei-me, colocando na ordem direta, eu me alegrei, ou seja, eu estarei. Então a primeira coisa é a minha presença, a minha disposição, a minha vontade de estar na casa do Senhor. Novamente, é uma alegria para que eu esteja. Mas o texto continua, e aqui eu quero dar o enfoque para a gente. Começa na primeira pessoa, eu me alegrei, e aí ele diz, vamos à casa do Senhor. E aí nós já encontramos a comunhão, nós já encontramos o povo, nós já encontramos a família. Eu fiquei alegre quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor? Quem estará na casa do Senhor? Todos nós. Todos aqueles que se dispõem com o coração, todos aqueles que com alegria se apresentam até a casa do Senhor. Portanto, a igreja é o lugar da família de Deus, é o lugar do povo de Deus. Não é lugar para picuinha, não é lugar para ficar reparando na vida dos outros, não é lugar para ficar falando e pensando do dia de amanhã, nas coisas que vão acontecer, na pandemia que a gente está vivendo. Tudo isso tem o seu lugar, mas não é na casa de Deus. Falar mal dos outros não tem lugar em momento nenhum. Mas não há dúvida que eu vou estar na casa de Deus compartilhando com os meus irmãos.
expressando a fé com aqueles que também têm Deus como Pai e Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou aqui sozinho para cultuar a Deus. Aliás, o Lucas, né, Vinho, o Fernando, o Rodrigo, a gente estava sempre aqui para gravar, né, para vocês. É tão triste você tá falando aqui, é tão bom que você está aqui, mas é tão triste quando a gente vinha aqui falar e gravavam as mensagens e os bancos todos vazios. É triste isso. Eu gravei uma devocional de um dia, mostrei os bancos vazios, não sei se você lembra disso. A tristeza que é de ver tudo vazio. Hoje a gente se alegra, por quê? Porque você está sentado aqui, você pode compartilhar, e essa é a razão de ser da igreja. Vamos à casa do Senhor, é um momento de comunhão. Posso cultuar a Deus sozinho no meu quarto com a porta fechada? Posso, Jesus fala sobre isso. Mas é também fundamental que a gente saia da porta e da casa e venha à casa de Deus e a gente participe do momento de comunhão. Portanto, somos uma família, somos o povo de Deus. Infelizmente, muitos têm pregado a não existência mais da igreja, ou a não necessidade mais da igreja, os chamados desigrejados. Não, eu sou crente, mas não vou à igreja. Eu questiono realmente aqueles que dizem, eu sou crente, mas não vou na igreja. Porque eu vejo de Gênesis a Apocalipse, de Velho a Novo Testamento, Deus Pai no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, incentivando a comunhão, incentivando a frequência na comunidade da fé. A gente vê isso em todos os momentos. Portanto, quem estará na casa de Deus? Nós, povo e família do Senhor, resgatados, salvos por Cristo Jesus. É por isso que estamos aqui, porque Deus tem algo para nós, para mim e para você. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui para marcar a história, para você poder dizer amanhã para o seu filho, para o seu neto, lá no futuro, e dizer assim, olha, uma vez teve pandemia e o primeiro dia que teve culto na igreja, eu consegui ir na igreja. Você não está aqui para dizer isso para os outros. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui, para que a gente compartilhe a comunhão. João diz que você não pode amar a Deus se você não ama o seu irmão que você está vendo. Você não pode amar a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você está vendo. É a expressão da nossa adoração a Deus, a vivência da comunhão. Por isso o salmista diz que estará na casa do Senhor aqueles que fazem parte da família de Deus. Nota que interessante o versículo de número 4. Diz assim, para onde sobem as tribos do Senhor como convém a Israel. Ele dá a ideia de as famílias. Você sabe que as tribos são os filhos de Jacó. Então ele diz, para a igreja vão os filhos de Jacó, vão as tribos, vai a nação de Israel, o povo. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem estará na casa do Senhor? Eu estarei, mas eu quero que o meu irmão esteja comigo também. Por último, para responder, o que eu vou fazer na casa do Senhor? E aí o verso 4 termina dizendo, para renderem graças ao nome do Senhor. A primeira coisa que nós vamos fazer na casa de Deus é cantar louvores ao Senhor, é render graças ao nome do Senhor, é dizer ao Senhor muito obrigado pelas misericórdias do Senhor sobre a minha vida, é poder dizer ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque eu vivi mais uma semana, muito obrigado Senhor pelo trabalho que eu tenho, louvado seja o nome do Senhor pela saúde que eu tenho, te agradeço Deus pela família que o Senhor me deu, pelo teto que eu tenho, pela roupa que eu uso, obrigado Deus por estar vivo. Eu vou à casa de Deus para render graças ao Senhor, para glorificar o nome de Deus. Esse é o fim principal do ser humano. Os salmos, a grande maioria dos salmos são salmos de louvor a Deus, principalmente os últimos salmos, daqui para frente, você vai ver como os salmos expressam esta alegria de colocar Deus como Senhor absoluto, e a minha alegria de poder estar na casa do Senhor, de poder cultuar a Deus, de estar na presença de Deus. Mas o Salmo 100 é muito especial, e você conhece, e é um salmo de ingresso na igreja, e olha a maneira como o salmista coloca,
celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Entrai por suas portas com ações de graças, rendei-lhe louvor. O texto diz no Salmo 122, verso 4, no final, para renderem graças ao nome do Senhor. É por isso que estamos aqui, para render graças ao Senhor, para dizer a Deus, muito obrigado. Não sou merecedor, mas o Senhor é misericordioso. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o povo de Deus vai fazer na igreja. Mas sabe o que mais o povo de Deus vai fazer na igreja? Começa o verso 6 dizendo, orai. A gente também vai para orar. A gente não vai apenas para louvar ao Senhor, para render graças ao Senhor, mas nós vamos à igreja para orar também. De novo, para entrar na oração. O sistema de culto do Antigo Testamento dependia quase que exclusivamente do templo e do sacerdote. Então não era possível um pai de família nessa época fazer o seu sacrifício em casa com seus filhos. Então ele precisava ir até a igreja, fazer o seu culto na igreja e pedir para que o sacerdote o ajudasse no culto. Hoje você pode fazer isso em casa, você pode render graças ao nome do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na rua, no seu carro, e você pode orar na sua casa, com a sua família, em todos os lugares que você tiver, nenhum problema quanto a isso. Mas entendamos aqui perfeitamente como o salmista via e como era o culto naquela época. Ele ia à casa de Deus para render graças ao Senhor e para orar ao Senhor Deus poderoso. A oração basicamente expressava um pedido de paz. Por algumas vezes, daqui dos versos 6 até o 9, o salmista vai dizer, orai pela paz, ora pela paz, que haja paz dentro dos teus muros, e haja prosperidade dentro dos teus muros, e prosperidade para aqueles que também querem o seu bem, ou seja, todo mundo que estiver alinhado com Deus, e com o povo de Deus, com a casa de Deus, com a família de Deus, também receberá e usufruirá as bênçãos de Deus que Deus derrama sobre nós. Você não apenas vem à casa de Deus para receber a bênção, mas você vem aqui também para compartilhar as bênçãos de Deus com aqueles que estão aqui com você, com aqueles que estão na sua casa, com aqueles que trabalham com você, com aqueles com quem você convive, pouco ou muito. Mas você também pode levar e abençoar aqueles que estão próximos a você. Portanto, nós podemos participar. Nós vimos a casa do Senhor para a gente render graças ao nome do Senhor e também para orar ao Senhor. É a disposição do nosso coração. Deus tem sido maravilhoso para todos nós, com certeza. Após 3 meses afastados da casa de Deus, hoje nós tivemos a oportunidade de voltar para cultuar ao Senhor, para nos reunir novamente. Embora de uma forma limitada, não estamos todos, dividimos a igreja em 3 grupos, né? Hoje de manhã um grupo, agora outro grupo, e amanhã, segunda-feira à noite, um outro grupo. Mas eu tenho certeza que todos nós, com alegria no coração, dispostos para estar na casa do Senhor, juntos para rendermos graças ao nome do Senhor e para orarmos, agradecendo as grandes misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. É verdade que os cristãos de hoje não precisam de longas peregrinações para estar na casa do Senhor. As nossas distâncias são muito menores do que eram as distâncias do Antigo Testamento. O nosso meio de locomoção também é bem mais fácil do que era o meio de locomoção naquela época. A pé, estrada poeirenta, lombo de animal. Sejamos sinceros, hoje é muito mais fácil estar na casa de Deus do que era naquela época. Também, se você for colocar assim, não temos nem uma obrigação de estarmos aqui para cultuarmos a Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Aliás, o livro de Atos relata de forma muito clara, no capítulo 7, o texto diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Ou seja, Ele habita agora os nossos corações. Mas convenhamos, como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar na companhia dos nossos irmãos. Como é bom usufruirmos juntos do povo e da família de Deus. Portanto, que haja alegria no seu coração por estar aqui hoje. Que haja motivação, disposição para estar na casa do Senhor. Para juntos rendermos graças ao nome do Senhor e para orarmos ao nosso Deus, pedindo paz, prosperidade, saúde e todas as demais coisas que precisamos para o nosso dia a dia. Deus seja louvado e receba a nossa adoração. Bem-vindos à casa do Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por podermos estar na Tua presença, na Tua casa, na companhia dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, que o nosso coração enche de alegria, que o nosso coração esteja disposto a estar aqui sempre, Pai. Que este afastamento da casa de Deus possa nos ensinar a valorizar o nosso irmão. Possa nos ensinar a valorizar a importância da igreja, da tua casa, dos cultos. Nos ajude, Pai, a enxergar com outros olhos estes valores que, quem sabe, não dávamos tanta consideração, tanta importância. Senhor, que o nosso coração se encha com o teu Espírito por momentos valiosos como estes. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos cantar o hino 62. Hino 62 é um hino de gratidão. E vamos dizer ao Senhor muito obrigado por tudo e também por estar na casa do Senhor. Hino de número 62. Quero convidá-los a se colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Hino de gratidão, hino 62. Não é essa música. Hino 62. Hino 62. Esse é o que a gente cantou 183. A letra está certa, o hino que não. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria.
são bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Nós vamos orar e receber a bênção. Depois você pode sentar e preciso dar alguns avisos para a igreja. Vamos orar. Muito obrigado mais uma vez por poder celebrar o teu nome, cultuar ao Senhor e estar novamente na tua casa. Coração cheio de alegria e disposto para continuar a obra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Pai, obrigado pelo teu povo, família do Senhor, amados e queridos do Senhor, salvos e resgatados pelo sangue de Jesus, que se reúnem agora conosco, que estiveram conosco de manhã, e aqueles que o Senhor tem separado para amanhã estarmos juntos. É a igreja aqui de Utinga, que ama e serve ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Mesmo limitados, mesmo de forma diferente, temos podido nos reunir hoje, depois de 3 meses, e nós te agradecemos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo do teu cuidado e proteção. Abençoa a nossa semana, guarda-nos no trabalho, protege nosso lar, dá-nos saúde, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Que o Senhor esteja sobre nós, a nossa família. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Bom, rapidamente aqui, primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a compreensão de todos. Então nós temos de manhã, à noite e amanhã segunda-feira. Então nós pedimos que você, por favor, não repita a sua participação. Então, domingo que vem à noite estaremos juntos novamente para participarmos e amanhã um outro grupo estará se reunindo para louvar ao Senhor. Não podemos, até por primeiro, é importante para nós, para a nossa saúde, por prioridade e também por determinação das autoridades, nós não podemos ficar aqui cumprimentando. Então, eu não estarei à porta para cumprimentá-los. Então, você pode já descer, dirigir ao seu carro, nem fazer aglomeração. Não temos o nosso cafezinho, dona Epifânia? Então, vai chegar o tempo daqui a pouco da gente poder fazer tudo isso. Então, vamos respeitar tudo isso. A gente saindo daqui, já vamos participar ali das nossas atividades. Quero colocar também, ali ao fundo, perto da saída, vai ter um gasofilácio. Todo domingo vai ter. Então, se você quiser colocar ali os seus dízimos, eu sei que alguns têm depositado. Se você quiser trazer o seu dízimo, nós não vamos fazer aqui à frente para não ter aglomeração, mas na saída ali você pode colocar no gasofilácio. Se você quiser continuar depositando, se você quiser me entregar para o tesoureiro, nenhum problema quanto a isso, fique à vontade, será feito da mesma forma, sem nenhuma dificuldade. Mas hoje ali está ao fundo o gasofilácio, você pode colocar ali os seus dízimos. E por último, eu quero pedir, o pessoal vai saindo ali, eu estou vendo um banco ali de jovens bonito, o banco do João ali pode ficar para ajudar a gente na limpeza, as minhas filhas e o banco do Gustavo ali também, tá bom? Então nós temos 4, 7, 8, 9 pessoas.
Então, esses 9 podem ficar aqui, vão receber luva, vão receber um pano com álcool, e a gente vai ajudar na higienização do local, porque é obrigatório. E os demais irmãos, agradeço a participação. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz